Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esse dia tão especial na liturgia católica, que estamos a celebrar a Assunção de Maria, e uma outra feliz coincidência é desta paróquia, não é? Que está iniciando hoje este retiro espiritual, que é o cerco de Jericó. Não é só assim um meio paroquial das missas, das celebrações, de colocarmos alguma ornamentação, algum enfeite, não é? Como nós até fizemos aqui, e que a maioria das paróquias fazem, não é? Para demonstrar que é um momento diferente, que é um tempo diferente, mas nós não podemos paralisar nessas realidades externas, não é? Que são importantes, são necessárias, mas o mais importante é a adoração. Como é que nós vamos fazer um cerco de Jericó se nós nem acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia? Uma grande hipocrisia seria, não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai se acostumando com os ritos, não é? Paralisamos nos rituais, não é? Na reza, não é? Que é importante, mas muitas vezes nós não temos atitudes, nós não concretizamos de fato aquilo que a gente tanto reza, porque a gente reza até muito, né? A gente reza, mas será que a gente crê naquilo que a gente está rezando? Nós cristãos católicos, inclusive, nós precisamos refletir isso, não é? De colocar confiança naquilo que a gente está orando, naquilo que a gente está rezando, naquilo que a gente está pedindo, naquilo que a gente clama, pede, reza. Nós oramos e nós precisamos suplicar ao Espírito Santo: vem Espírito Santo e nos dê o dom da fé, de crer no teu poder cada vez mais nesse mundo vazio, nesse mundo dilacerado por discórdias, nesse mundo com uma cultura muito violenta, né? Uma cultura da morte, uma cultura do ódio, não só fora do templo, mas também dentro dos templos, nas religiões. Muitas vezes nós vemos e constatamos muitas disputas, muitas rixas, muita inveja daquele que tem um dom diferente do que o meu. Nós não podemos transformar as nossas paróquias, por isso esse tempo de retiro espiritual, não é? Para a gente repensar os nossos comportamentos, não é? Porque tem muitas vezes, muitas pessoas que já se acostumaram a transformar o seu grupo, o seu movimento, a sua associação, num ambiente de discórdias, num ambiente de rixas, num ambiente, não sabe, de violência verbal. Muitas vezes nós agredimos o outro, não valorizamos o outro. Muitas vezes nós somos muito autossuficientes, prepotentes, muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes somos mesquinhos, e nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação, não é? Por isso que nós estamos nesta igreja. Não é porque somos, que nós já estamos salvos. Não, ninguém está salvo. Nós estamos no caminho da salvação. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de um recomeço espiritual. Nós estamos muito materialistas. Nós estamos muito consumistas. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos grupos, né? Nós precisamos crer mais no poder da oração, no poder da fé. Não podemos nos acostumar com as orações, não podemos nos acostumar com a Santa Missa como se fosse um mero cumprimento de preceito. Sim, não é? Com certeza é um preceito cristão católico, não é? Mas não é só ir à missa, não é ali cumprir aquele horáriozinho e pronto, acabou, não é? Como se já estivéssemos quites, não é? Com as coisas de Deus. Não, queridos, não. O que nós fazemos, inclusive,
é muito pouco, mas muito pouco mesmo, diante das bênçãos, diante da graça maravilhosa que Deus realizou, realiza e realizará na nossa vida. Nós, cristãos católicos, precisamos de um maior espírito de gratidão diante de Deus. Nós precisamos crer nisso, queridos. Nós, cristãos católicos, inclusive, o número de católicos tem caído, uma diminuição assustadora. É claro que são muitos os motivos, variados os motivos, mas o que é muito triste na vida daquele que era católico e muda para uma outra denominação religiosa, o que mais é triste no discurso daquele que se dizia católico, é aquela palavrinha, são aquelas palavrinhas que dói até o ouvido: eu hoje aceitei Jesus, oh glória, hoje eu leio a Bíblia, hoje eu creio que só Jesus salva. Mas por que esse indivíduo que diz isso, quando era católico, ele não fazia isso? Não é? Será que nós precisamos mudar para uma outra denominação para a gente ler Bíblia? Inclusive quem traduziu a Bíblia foi um padre, Padre Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura, parece, para os nossos irmãos evangélicos ler, porque lamentavelmente 99% dos católicos não lê Bíblia, não mergulha no mistério da palavra de Deus. Mas quando muda de igreja, aí ele começa a ler, aí ele começa a se comprometer, aí ele começa a clamar, aí ele começa a fazer todo um movimento maravilhoso e lindo. Agora eu aceitei Jesus, agora eu estou assim, agora eu estou mais comprometido. Nós acreditamos, não duvidamos disso. Agora, por que quando era católico não buscava isso? Muitas vezes até nós padres somos culpados disso, porque muitas vezes a gente dá muita aguinha com açúcar. Muitas vezes nós não falamos objetivamente aquilo que tem que ser dito. E às vezes, quando aquela pessoa que se dizia católica, ela acha o padrezinho murcho, o padrezinho, ele está ali, e quando muda para uma outra denominação, muitas vezes aquele pastor, ele é inflamado, ele fala, ele cobra, ele faz aquela movimentação, e aquele católico, que se dizia católico, ele nem reclama do tempo que muitas vezes aquele pastor fala, prega. O culto muitas vezes é de 3, 4, 5 horas, e ainda tem a escola dominical. E quando aquela pessoa que se dizia católica, no máximo possível, às vezes o padre, ele avançava 1h15, 1h20 de missa, e muitas vezes aquele fiel católico descia o porrete no padre, falava mal e não sei o que, eu já não aguento mais aquela coisa toda, e aí muda para uma outra denominação, começa a defender o pastor com unhas e dentes. É raríssimo um evangélico falar mal do seu pastor, diferente do católico, que tem o prazer, mas um imenso prazer de detonar os padres. Por que isso, queridos irmãos? Por que isso? Por que muitas vezes os nossos olhos e católicos estão com sangue de ódio? Não, queridos irmãos, nós precisamos rezar pelos padres. Rezem por mim, rezem pelo Papa, rezem pelos bispos, rezem por nossos padres. Nós precisamos de oração e não de difamação. Nós precisamos de mais oração, de mais participação, de mais comprometimento com Cristo. Porque pastor e padre, cá entre nós, não salva. Nenhum padre salva, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum líder religioso salva.
salva. Quem salva é Jesus. E nós devemos estar comprometidos com esse Jesus maravilhoso. É com esse Deus que é o Deus do impossível, que realizou na vida de Isabel, que era uma senhora estéril. Deus operou maravilhas na vida dela. Deus quis escolher Maria. Não necessariamente haveria necessidade para isso, porque Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus se basta. Não foi a Igreja Católica que escolheu Maria. Quem escolheu Maria foi Deus e ponto. Quer queiram ou não, engulam aqueles que não gostam de Maria, engulam. Quem escolheu Nossa Senhora foi Deus. Deus quis escolher essa menina que estava escondida, que estava discreta, para ser a mãe do Emanuel. O evangelho de hoje inclusive fala da alegria de Isabel ao ver a mãe. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Se Isabel, uma mulher, como diz o próprio evangelho, cheia do Espírito Santo, disse isso, se o anjo do Senhor, Gabriel, desceu do céu e foi ao encontro dessa menina e disse: Ave, cheia de graça, cheia do Espírito Santo, o Senhor é contigo, Maria. Se o céu desceu diante de Maria, quem sou eu para bater contra? Então rasgue a Bíblia, não é? Porque tudo isso que eu estou falando é exatamente algo bíblico. E nós cristãos católicos, o verdadeiro católico, ele não tem vergonha de Maria. Ele não tem vergonha de ecoar a devoção mariana. E olha, queridos irmãos e irmãs, como é bom ter mãe. Não só a mãe da terra, que é maravilhoso, com certeza, mas como é bom ter a mãe do céu. Maria não é deusa. Não é Maria que cura, não é Maria que liberta e muito menos salva. Mas Maria jamais será uma mulher qualquer, porque ela não gerou um homem qualquer. Maria é esplêndida. Maria é porta do céu, como vemos na ladainha de Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma flor magnífica. Nossa Senhora, queridos irmãos e irmãs, olha, diante das batalhas da vida, diante das dificuldades, diante dos medos, diante dos traumas, diante de tantas as coisas que nós podemos enfrentar na nossa vida, nunca esqueça o colo da Mãe do Céu. Isso daqui não é um discurso sentimentalista, não é um discurso assim de mariolatria, não. É um discurso mariológico, ou seja, é Maria, não é? Que faz parte da teologia. Maria que foi escolhida para participar do plano de salvação. Aquilo que o maligno, que o demônio quis planejar contra o reino de Deus na pessoa de Eva, na pessoa de tantos personagens que foram nocivos ao projeto de Deus. Maria, ela é a nova Eva. Maria é aquela escolhida exatamente para extirpar, tirar tudo isso de demoníaco. Nesse sentido, queridos irmãos e irmãs, que eu dou aqui um conselho espiritual para cada um de vocês que estamos aqui nesta igreja, nesse templo. Reze a Nossa Senhora. Reze a Nossa Senhora. Não é só uma frase, Maria passa na frente. Não é só uma frase, de fato ela passa. E como passa? O que você está passando na sua vida? Qual o seu medo? O que você está enfrentando? O que anda acontecendo lá, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua mente, no seu coração? O que, meu irmão, minha irmã, o que você vem enfrentando? Eu não conheço a sua vida. O que você está passando? Vai ao encontro do colo de Nossa Senhora. Vai ao encontro desta mãe. Maria é como uma águia, O que faz a águia? A águia é uma das belas e mais fortes aves que temos na natureza.
A águia busca os lugares mais altos. Maria é assim. Maria, com a sua humildade, ela cantou o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Maria é como uma águia que nos leva, que nos eleva. Inclusive, uma das únicas aves que aparentemente ganharia a águia é o corvo. O corvo também é uma ave muito forte, não é? Nós poderíamos até dizer que é uma inimiga da águia. A águia poderia ser vencida pelo corvo, mas não é por quê? Não é porque a águia faz uma coisa que enfraquece o corvo. O corvo, quando vê uma águia, ele morde no pescoço, aqui ó, da águia. E a águia, não é, para vencer o corvo, ela leva o corvo para uma altitude imensa, 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 imensa. Vai subindo, a águia vai subindo, vai levando o corvo junto, vai subindo, e o corvo vai perdendo a oxigenação. O corvo não vai tendo mais oxigênio. Ela vai levando, 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 levando. O corvo não aguenta e morre, cai. Não tem o oxigênio suficiente. Diferente da águia, que tem essa capacidade de voar, de voar, de subir, de subir, de subir e de subir. Não é à toa que o salmista vai utilizar muito a imagem da águia. Diante dos corvos da vida, diante de muitos que querem te derrubar, muitos que às vezes querem tirar a sua paz, muitos que querem roubar a sua esperança, muitos que querem roubar a sua fé, lembrem-se da águia e vai levando essas pessoas, não com ódio, não com ressentimento, não com armadura, mas vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, porque uma hora os maus não suportam, não tem oxigênio e caem por si só. Não tenha medo de voar, não tenha medo de subir, não tenha medo de vencer. Já orientava São Paulo apóstolo nas suas cartas: somos mais que vencedores na cruz de nosso Senhor. Não tenhamos medo de vencer. Nós estamos nesse mundo é para isso. Nós estamos nesse mundo é para vencer. Vença, querido irmão, vença. Vamos subir. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Que nesse retiro espiritual que estamos iniciando hoje no Cerco de Jericó, vamos reavivar na nossa mente, no nosso coração, esse grande dom que é necessário nesse mundo dilacerado por discórdias, que é o dom da fé. Nós, cristãos católicos convictos e comprometidos em Cristo, vamos cultivar uma fé mais verdadeira, uma fé inabalável, que nada e ninguém possam tirar, roubar a nossa fé, a nossa vitória. Não permita, não permita. E que Maria passe na frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.